Fala, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal UFC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Gente, olha a situação. O São Paulo tá de novo com a corda no pescoço. E agora a diretoria soltou que precisa levantar nada menos que 155 milhões de euros em vendas. Isso mesmo, 155 milhões de reais. É dinheiro demais, é pressão demais e mais. Uma vez, o torcedor fica assistindo ao filme repetido de promessas de reconstrução que viram liquidação de elenco. Torcedor São Paulino! A gente já viu esse roteiro antes. Começa com papo de planejamento, de controle financeiro, de responsabilidade fiscal, mas termina com jogador importante saindo pela porta dos fundos. O problema é que enquanto o balanço melhora, o time em campo enfraquece. E aí a conta chega pra quem? Pra gente que sofre, que paga ingresso, que canta até o último minuto. O mais revoltante é que essa meta parece um ultimato. Ou vende jogador, ou afunda mais ainda. Ué, e o tal planejamento? De anos atrás? E o CT de Cotia, que era a galinha dos ovos de ouro? O que fizeram com toda a grana das últimas vendas? Vendeu Antony, vendeu Igor Gomes, vendeu Luan. E agora querem mais? Tá virando um ciclo vicioso. E não é só sobre vender, né? É sobre quem vão vender. Porque o medo do torcedor é ver mais uma geração promissora ir embora sem nem dar retorno técnico. O Beraldo saiu no início do ano, o Pablo Maia já tem sondagens e o Wellington vem sendo observado por clubes europeus. Se vender esses três, já mata o meio e a defesa. Vai botar quem no lugar? Vai improvisar com a base? Sem tempo de maturação? Pior que é isso mesmo que parece. A impressão é que estão apostando tudo no improviso. E aí fica aquele papo. A torcida tem que entender o momento do clube. Entender até quando? Já são anos pedindo paciência. E a gente deu paciência, apoiou no rebaixamento técnico, aguentou o vexame em clássico, viu time reserva na Sul-Americana. Tudo com a promessa de dias melhores, mas esses dias melhores nunca chegam. Cada semestre é um novo rombo, cada temporada é um novo buraco financeiro, e a solução é sempre a mesma: vender, vender. Vender. Como se vender jogador fosse gestão. Como se abrir mão de talento fosse estratégia. A gente entende que futebol hoje é negócio, mas não dá pra aceitar que só o torcedor pague a conta. Não dá pra ver o time ser desmontado e continuar calado. Se fosse pra equilibrar e montar um time competitivo, beleza. Mas não é o que acontece. A cada venda, o time fica mais fraco. E a cobrança mais pesada. Lembra quando venderam o David Neres? Prometeram reforços, vieram apostas e no fim, quem brilhou foi ele, lá na Europa. A história se repete. A diferença é que agora a meta tá escancarada, 155 milhões de euros. E para bater isso, vão abrir o cofre do elenco. Ou melhor, vão abrir a porta de saída. E aí começa a especulação. Quem vai sair? Luciano, Caleri, Rafael? Todo mundo tem valor de mercado, mas também são pilares do time. Tirar qualquer um desses pode desestruturar a equipe. A Libertadores está logo ali. Vai jogar com quem? Com apostas da base, com medalhões que nem sabe se ficam? A gente queria falar de reforços, né? Mas tá aqui falando de venda? Queria pensar em título, mas o papo é sobre contas. O torcedor são paulino tá cansado. Cansado de ser compreensivo, de ser resiliente. A gente quer projeto de verdade, não plano emergencial. E não é só a diretoria atual, não. É um ciclo de gestões que empurram os problemas. Trocam o presidente, mas o buraco continua. Cada um joga a culpa no anterior. Enquanto isso, o clube vai se apequenando, vai se afastando da elite financeira e, pior, da elite esportiva. É triste. Mas a gente olha para o lado e vê rivais gastando, contratando, montando elencos. E o São Paulo vendendo para tapar buraco. Não é que a gente queira irresponsabilidade, mas dá para buscar outras fontes de receita. Dá para ter inovação, dá para se mexer. Falta ousadia, falta visão. Parece que só sabem cortar na carne, e sempre na carne do torcedor. A gente já se frustrou demais com promessas não cumpridas.
Agora vem mais essa. Precisa vender 155 milhões, senão o mundo acaba. Ué, cadê o tal marketing forte? Cadê as ações comerciais? Cadê o Morumbis rendendo? Tem jogo com casa cheia, tem venda de camisa, tem torcida espalhada no Brasil inteiro. Dá pra monetizar isso melhor. Mas não! É mais fácil vender jogador. Jogador que dá resultado, que carrega o time, que veste a camisa com raça. Porque no fundo, a gestão parece não confiar no próprio torcedor. Eles contam com a gente para encher estádio, para comprar ingresso caro, para comprar camisa de lançamento, mas não contam com a gente para decidir o futuro do clube. Tudo é feito no escuro. Quando vem à tona, já é tarde. Já venderam, já assinaram, e o mais irônico é que o São Paulo tem potencial para ser gigante? Já foi! Tricampeão da América, do mundo, o maior do Brasil. Mas hoje vive de vender promessas, vive de saídas, não de conquistas. E isso machuca. Machuca muito. A torcida quer respeito, quer voz, quer que antes de vender o clube olhe para dentro, veja onde está errando, veja porque está sempre no vermelho. Não é só o futebol que tem que evoluir. A gestão precisa acordar, porque senão cada venda será só mais um sintoma da doença, e o torcedor que já está doente de amor vai ficando sem forças, sem esperança. A gente canta no Morumbi, mas chora em casa, porque sabe que o time tá se desmontando e ninguém segura. Esse ano era para ser de virada, ganhou Copa do Brasil, começou com moral, mas agora vem essa bomba. 155 milhões, Wars, como se isso fosse normal, como se fosse fácil vender sem comprometer o elenco, como se vender não fosse enfraquecer. É o tipo de notícia que mina a confiança. Como o jogador vai jogar tranquilo sabendo que pode ser vendido amanhã? Como o técnico vai montar um esquema se pode perder seu volante titular na próxima janela? Não dá pra planejar assim. E aí a torcida vê que o papo de projeto esportivo é só cortina de fumaça. Porque no fim o que manda é o caixa, e o caixa tá gritando, gritando mais alto que a arquibancada. E isso não pode acontecer. A alma do São Paulo é sua torcida, é o Morumbi pulsando, é a camisa tricolor desfilando respeito. E isso não se vende, isso se honra. Mas para honrar, tem que parar de tratar o elenco como mercadoria. Quer vender? Ok, mas venda com critério, com estratégia e com reposição. Não adianta fazer caixa e deixar o time capenga, porque aí o que entra com uma mão sai com a outra em eliminações precoces. A gente quer vitórias, quer finais, quer disputar de igual para igual, e para isso precisa de elenco, de time, de projeto, não de liquidação. E a diretoria que não venha com discurso pronto? A gente já ouviu todos. O torcedor não é burro, sabe quando estão tentando empurrar responsabilidade? E dessa vez, não vamos aceitar passivamente. Se querem nossa compreensão, mostrem plano, mostrem que sabem o que estão fazendo. Senão, a cobrança vai vir forte, vai vir nas redes, no estádio, na pele, porque o São Paulo é do povo, é da arquibancada, não é de gestor de planilha. Que essa meta não seja uma sentença, que seja um alerta. Ou muda a forma de gerir, ou vamos continuar vendendo esperança e comprando frustração. Porque olha, 155 milhões é muito, mas o amor do torcedor é bem mais caro, bem mais valioso. E esse sim o São Paulo não pode perder. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora, vamos para a notícia. E se eu te dissesse que o São Paulo Futebol Clube, gigante tricampeão mundial e um dos clubes mais respeitados da América do Sul, pode estar prestes a viver um dos capítulos mais revolucionários da sua história? Pois é, torcedor tricolor, segura essa bomba. Rumores quentíssimos que circulam nos bastidores do futebol internacional apontam que nada mais, nada menos do que o dono do Paris Saint-Germain, o poderoso Nasser Al-Khelaifi, estaria interessado em investir pesado no nosso tricolor. A informação, ainda não confirmada oficialmente, está ganhando força nos bastidores e tem agitado a imprensa esportiva nacional e internacional. Se isso se concretizar, o Morumbi pode se tornar o palco de uma nova era de ouro, com contratações bombásticas e estrutura de primeiro mundo. Tudo começou com uma movimentação discreta, mas certeira.
Fontes próximas ao staff do empresário qatari indicam que Al-Khelaifi enxerga o Brasil como uma mina de ouro inexplorada em termos de investimento esportivo, e dentro desse mapa de oportunidades, o São Paulo surge como o clube ideal. Tradição, torcida gigante, mercado consumidor fiel e uma camisa que carrega história e glórias. O São Paulo não é apenas um clube de futebol. É uma instituição com alma, com passado glorioso e com um potencial gigantesco de crescimento internacional. De acordo com essas fontes, o interesse de Nasser vai além de uma simples parceria comercial. O que se especula é um possível aporte milionário, com direito a reformas estruturais no Morumbi, investimentos na base, reestruturação de setores administrativos e, claro, contratações de impacto para transformar o São Paulo em uma verdadeira potência mundial. A ideia seria replicar, com as devidas proporções e adaptações, o modelo que o PSG adotou na Europa. E não é qualquer modelo, não. Estamos falando de um clube que contratou Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos e tantos outros craques. A aproximação teria se intensificado após um encontro informal entre intermediários brasileiros e representantes do grupo Qatar Sports Investments, que controla o PSG. A conversa teria ocorrido em solo europeu e o nome do São Paulo foi levantado como prioridade máxima dentro do plano de expansão global da marca QSI. Isso porque, ao contrário de outras opções no futebol brasileiro, o São Paulo tem um apelo único. É respeitado mundialmente, tem títulos relevantes e uma base de torcedores apaixonada. O Morumbi, inclusive, é visto como uma joia a ser lapidada. Há quem diga que o grupo qatari teria planos ambiciosos para modernizar o estádio, transformando-o em uma arena multiuso, com padrão FIFA, shows internacionais, experiências imersivas para torcedores e naming rights de valores astronômicos. Um projeto ousado, mas que colocaria o São Paulo no centro do mapa esportivo global, como um dos clubes mais estruturados da América do Sul. A diretoria do São Paulo, por enquanto, adota um tom de cautela. Ninguém confirma, ninguém nega, mas nos bastidores do Morumbi o burburinho é grande. Pessoas ligadas ao setor financeiro do clube estariam analisando a proposta com atenção redobrada, entendendo os possíveis impactos positivos e negativos de uma entrada tão forte de capital estrangeiro no comando do futebol tricolor. Torcedores mais conservadores já expressaram preocupação. Afinal, uma eventual transformação do clube em SAF, Sociedade Anônima do Futebol, traria mudanças profundas. Mas há também quem veja nisso a única saída para recolocar o São Paulo entre os gigantes do futebol mundial. Em tempos em que rivais como o Flamengo e o Palmeiras investem pesado e colhem resultados, o tricolor precisa reagir. E talvez essa seja a virada de chave que todos esperavam. O técnico Zubeldia, recém-chegado ao clube e muito elogiado por seu estilo moderno, já teria sido informado informalmente sobre essa possibilidade de investimento. Caso o negócio avance, o treinador poderá contar com reforços de alto nível e a estrutura que sempre desejou para colocar o time em outro patamar. Ele seria, inclusive, peça-chave no projeto, como uma espécie de símbolo dessa nova fase que se desenha. Entre os nomes especulados para reforçar o elenco, caso o aporte se concretize, estão jogadores que atuam no futebol europeu e sul-americano, com passagens por grandes clubes e experiência internacional. Alguns deles, inclusive, já teriam sido procurados por agentes ligados ao projeto. A ideia é montar um elenco equilibrado, mesclando juventude com experiência e com capacidade de disputar todos os títulos possíveis. O São Paulo já mostrou ao mundo do que é capaz. Foi o primeiro clube brasileiro a conquistar o Mundial de Clubes da FIFA. Foi tricampeão da Libertadores, soberano na década de 90 e ainda o último tricampeão consecutivo do Brasileirão. Falta apenas um ingrediente: estabilidade financeira e ousadia no planejamento. E é aí que entra o nome de Nasser Al-Khelaifi. Nos bastidores da política do clube, a possível entrada do investidor estrangeiro também começa a movimentar os grupos de oposição e situação. Há quem enxergue a negociação como uma jogada de mestre da atual gestão,
que poderia selar seu nome na história como a que trouxe a salvação financeira e esportiva. Por outro lado, há grupos mais resistentes que temem perder o controle e a identidade do clube nas mãos de estrangeiros. A FIFA, por sua vez, já tem conhecimento do interesse do Qatar Sports Investments em expandir seus negócios para a América Latina. O Brasil, por ser o maior celeiro de talentos do planeta e por ter uma das torcidas mais fanáticas do mundo, se torna o destino perfeito. E entre todos os clubes brasileiros, o São Paulo é um dos poucos com marca global consolidada. Um detalhe que chama a atenção é que, segundo a imprensa europeia, Al-Khelaifi teria se encantado com o São Paulo após assistir um documentário sobre a história do clube, destacando a conquista da Libertadores de 2005 e o Tri Mundial. O projeto de expansão do PSG no Brasil, portanto, pode ter começado por uma admiração pessoal do empresário pela trajetória do tricolor. O impacto dessa notícia já é sentido nas redes sociais. Torcedores do São Paulo estão empolgados, criando artes, vídeos e até simulando uniformes com o logotipo do PSG e do grupo Qatari. A hashtag QSI no SPFC já começa a circular com força no Twitter, alimentando ainda mais as expectativas. Influenciadores digitais, jornalistas e ex-jogadores também entraram no debate. Vale lembrar que não seria a primeira vez que o São Paulo atrai o interesse de investidores internacionais. No passado, clubes europeus já buscaram parcerias com o tricolor, mas nenhuma negociação avançou de forma concreta. Agora, com o novo cenário da SAF no Brasil, a possibilidade de investimento estrangeiro ficou mais real do que nunca. Caso o negócio avance, será necessário que o São Paulo passe por um processo jurídico de adequação, incluindo a aprovação em Assembleia dos Sócios e reestruturação dos estatutos. A complexidade é grande, mas a recompensa pode ser histórica. Afinal, um clube como o São Paulo, com a força que tem, merece estar entre os gigantes do mundo. E talvez essa seja a chance de ouro para isso acontecer. Ainda não se sabe se o aporte será total ou parcial. Há rumores de que o grupo Qatari estaria disposto a adquirir uma fatia significativa do controle do futebol do clube, mas mantendo a identidade e os símbolos do tricolor intactos. Seria, portanto, um modelo de cogestão, respeitando a história e a cultura do São Paulo Futebol Clube. O cenário também reacende debates sobre o futuro do futebol brasileiro. Com mais clubes se tornando SAFs e buscando investidores, a competitividade tende a aumentar. O São Paulo, que sempre prezou pela gestão responsável, agora pode entrar nesse novo ciclo com um aliado de peso. E que peso? O mesmo que levou o PSG ao topo da Europa em poucos anos. A torcida, como sempre, divide opiniões. Enquanto alguns celebram a possível chegada de recursos para resgatar a grandeza do clube, outros pedem cautela para que a alma tricolor não seja vendida em nome do capital. Mas uma coisa é certa, o momento é histórico e as decisões que forem tomadas agora vão impactar as próximas décadas do São Paulo. Enquanto aguardamos os próximos capítulos, o clima no Morumbi é de expectativa e ansiedade. Afinal, não é todo dia que um dos homens mais poderosos do futebol mundial decide olhar com carinho para o nosso querido tricolor. Torcedor, fique atento. O São Paulo pode estar prestes a viver a revolução mais grandiosa da sua história. E se tudo isso realmente se concretizar, será hora de sonhar alto de novo? Libertadores, Mundial, títulos seguidos no Brasileirão, o céu pode ser o limite. Mas, como bons tricolores que somos, vamos aguardar com os pés no chão e o coração pulsando forte de esperança. Por enquanto, seguimos na torcida. E torcer é o que a gente sabe fazer de melhor. Que venha o futuro e que ele seja tricolor. Se você curtiu essa bomba, compartilhe com seus amigos são paulinos e se inscreva no nosso canal. Juntos vamos contar essa história capítulo por capítulo. E que seja uma história de glórias. Vamos, São Paulo! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!